Isso aqui é algo especial que Deus providenciou para que você tenha sucesso na sua vida espiritual, para que você conheça a Deus, para que a sua vida seja completamente transformada. Repita assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E a pergunta que eu faço: você conhece isso? O que você pode, o que você tem? Deus quer que você conheça. Pois é tremendo, é maravilhoso. E hoje eu quero convidar você a acompanhar comigo algumas coisas que com certeza você já sabe. Mas eu quero que você relembre, eu quero refrescar a sua memória, pois nós aprendemos e fixamos as informações necessárias pela repetição. Então eu vou repetir aqui algumas coisas que provavelmente você já sabe, mas são fundamentais para que você possa ficar firme e continuar no caminho do Senhor e ter uma vida de sucesso e de vitória. Vamos orar nesse instante. Baixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos como igreja. Deus, no segundo domingo de dezembro, a cada ano, nós comemoramos o dia da palavra do Senhor, o dia da Bíblia, mas ela faz parte, Deus, da nossa vida nos 365 dias do ano. Mas nesse dia, Pai, nós queremos honrá-la, nesse dia queremos lembrar, Deus, o poder que ela tem em nossas vidas e queremos vivenciar essa capacidade sobrenatural que o Senhor nos deu por meio da palavra do Senhor, para que milagres aconteçam, vidas sejam transformadas, pessoas sejam fortalecidas, algo novo seja derramado em cada coração. Vem, Espírito Santo. É o Senhor quem aplica a palavra, é o Senhor quem revela, Deus, a direção, e pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus, que essa noite recebamos direção do Senhor pela tua unção, Deus, que a capacitação do Senhor esteja sobre cada um, abrindo entendimento, trazendo revelação, para que em nome de Jesus, Pai, saiamos daqui essa noite amando um pouco mais a palavra do Senhor. Deus, esse livro tão especial, que pessoas deram a sua vida por ele, Pai, que possamos honrá-lo e vivê-lo em nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia ganhou esse dia, a Sociedade Bíblica do Brasil foi a promotora desse dia especial. Então vale a pena. Segundo domingo de dezembro é o dia onde todas as igrejas evangélicas no Brasil comemoram e celebram a palavra de Deus. Eu queria que você conhecesse uma senhora, a dona Adelina. Ela é membro da igreja que os nossos irmãos Fabiano e Maria, que faziam parte lá no Rio de Janeiro, a primeira igreja batista de Niterói. Essa senhora de 92 anos já leu a Bíblia 213 vezes. Ela começou há mais de 50 anos atrás, lendo a Bíblia no mínimo 3 vezes ao ano. E ela conta que ela dedica, depois da sua aposentadoria, depois do tempo que ela teve disponível, de 5 a 7 horas por dia estudando, lendo, meditando na palavra de Deus. E a intenção não é colocar sobre você um peso, nossa, eu não vou nunca chegar perto dessa senhora. Não, a ideia hoje não é que você se sinta daqui culpado, que você saia daqui se sentindo sobrecarregado, porque talvez você não tenha conseguido alcançar o seu propósito de comunhão com a palavra, de leitura bíblica. Não, a ideia não é essa, pois o único que tem ministério de acusação é o diabo, e eu não quero ter parte com isso. Eu quero incentivar você hoje, independente do seu histórico até hoje de relacionamento com a Bíblia, eu quero incentivar você a partir de hoje, dia 8 de dezembro de 2013, a vivenciar uma nova experiência com a palavra de Deus. E algumas pessoas ficam assim, meio perdidas, sem saber o que é a Bíblia, o que ela tem a ver com a nossa vida, por que nós cremos na Bíblia, que livro é esse. Então eu quero passar algumas informações agora na introdução, rapidamente, sobre o que é a Bíblia. Bíblia é um nome que você não encontra na Bíblia. Você pode ler ela de capa a capa, você não vai encontrar em nenhum lugar a palavra Bíblia. Por quê? Porque Bíblia é uma palavra que significa livros. João Crisóstomo, no século IV, foi quem, ao ver aqueles livros reunidos, ele disse, não, isso aí vamos chamar de livros, de Bíblia. Então é por isso que a Bíblia se chama Bíblia. Porque esse homem, no século IV, denominou os livros. Então, é por isso que temos esse nome. E como a Bíblia foi escrita? Aproximadamente por 40 autores. Então fique imaginando, 40 pessoas diferentes no mínimo,
ao longo de uma história de aproximadamente 1.600 anos, onde elas, sem se conhecerem, essas pessoas sem viverem na mesma época, sem conversarem umas com as outras, inspiradas por Deus, elas começam a escrever uma carta, elas começam a escrever uma mensagem da parte do Senhor. E o interessante é que elas têm unidade. Elas não se contradizem. Elas conseguem manter a mesma linha de raciocínio. Uns profetizam coisas que outros vão estar mencionando o seu cumprimento, sem nunca terem se conhecido. Vivendo em países diferentes, muitas vezes na época que Israel estava dividido. Então esses homens, aproximadamente 40 homens, Deus usou para escrever a Bíblia, inspirando eles por meio de sonhos, de visões, falando diretamente com eles, trazendo ao coração deles as palavras, ordenando que fossem registrados os acontecimentos. E a Bíblia foi escrita como? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas frações em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então hoje nós temos um desafio, que é interpretar um livro que foi escrito há muitos anos atrás, por pessoas diferentes, com estilos diferentes de escrever, em línguas diferentes, mas que ao longo dos anos Deus tem preservado e tem mantido esse livro, para que chegue até você na língua portuguesa e você tenha acesso à palavra dele. E essa palavra deve ser valorizada, pois muita coisa aconteceu para que ela estivesse aqui hoje. E por que nós acreditamos que essa Bíblia é a palavra de Deus? Se alguém perguntar para você hoje, Alan, por que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu quero te ajudar a responder essa pergunta. Primeiramente, porque ela afirma isso a seu respeito. Você vai encontrar nas suas páginas, inúmeras vezes, ela invocando a si própria a autoridade divina. Ela diz que é a palavra de Deus, e nós cremos nisso, quando ela afirma que contém em si toda a mensagem de Deus. Segundo, porque o testemunho interior do Espírito Santo nos confirma isso. Você está aqui hoje, você tem a revelação do Espírito Santo, e quando você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo testifica com o seu espírito que essa palavra é verdadeira, que essa palavra é eficaz, que essa palavra é poderosa. O Espírito Santo dentro de você confirma isso. Terceiro, porque ela possui uma capacidade transformadora. Pessoas ao longo da história manterem contato com a palavra de Deus, tiveram suas vidas transformadas. Os testemunhos são inúmeros. Você já teve a sua vida transformada, pessoas que você conhece já foram transformadas, pessoas no mundo muçulmano, quando tem contato com a palavra de Deus, já vi vários testemunhos de pessoas falando que a leitura desse livro sagrado transformou a vida deles, abriu o entendimento deles para algo que eles não conheciam. Milhares e milhares de pessoas têm se convertido a ter o contato com apenas um versículo da palavra de Deus. Uma parte de um salmo, algo que alguém entregou para ela em um folheto, algo que alguém entregou para ela em um Novo Testamento, seguindo ali pelo Evangelho de João. Isso transformou as pessoas. Então nós temos um livro que evoca a autoridade divina, o Espírito Santo testifica essa autoridade divina, as pessoas que têm contato com esse livro são transformadas. Ele possui unidade e coerência. Você não vai encontrar na Bíblia erros. Uma pessoa falando uma coisa e lá na frente dizendo outra totalmente oposta, ao contrário daquilo. A Bíblia tem unidade, tem coerência. E algo que foi feito por diversas pessoas inspiradas por Deus ao longo de vários anos, somente sendo divino, para manter uma unidade e uma coerência na forma como ela foi escrita. Ela tem precisão histórica, várias partes dela onde citam momentos históricos são confirmados pela ciência, as pessoas testificam que aqueles acontecimentos verdadeiramente ocorreram. Ela tem precisão histórica. Ela tem um testemunho de Cristo. Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele confirmou todo o Antigo Testamento, aquilo que era ensinado ali naquele livro. Ele testificou isso. E temos também a evidência da indestrutibilidade dela. Já se passaram mais de 2000 anos. Diversos governos tentaram acabar com a Bíblia. O governo comunista tentou. Os nazistas tentaram. Muitos povos hoje em dia ainda tentam acabar com a mensagem da Bíblia, mas eles não conseguem. Esse é o livro mais indestrutível que já passou pela face da terra. A palavra de Deus, em diversos países onde os cristãos sofrem perseguição, ela não consegue ser sufocada. Ela não consegue ser abafada. A palavra de Deus é indestrutível. No momento onde as pessoas estão abertas para ouvir a mensagem de Deus, e quando ela entra naquele lugar, quando ela entra naquelas pessoas,
ela é indestrutível. Ninguém mais consegue esquecer aquilo que foi ensinado, aquilo que foi pregado, pois a palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55 fala que ela vai e cumpre aquilo que Deus tem em mente para que ela faça. Ela é indestrutível. Ao longo de todos esses anos, tentaram destruir, queimaram mais de 100 mil Bíblias na Praça Vermelha, na Rússia. E depois que acabou o regime daquele governo, milhares de cristãos estavam ali naquele país ainda. Ela é indestrutível. Essa é a palavra que você tem hoje, essa é a palavra que você celebra hoje. E como ela é composta? Ela tem 66 livros, 39 estão no Antigo Testamento, sendo os primeiros 5 classificados como Pentateuco, os outros 12 como livros históricos, 5 como Salmos e Provérbios, os outros 5 como profetas maiores e os outros 12 como profetas menores. Você deve conhecer isso. Um cristão deve entender da palavra de Deus. Você deve ter essa noção de que o Antigo Testamento fala de uma aliança, onde Deus menciona a criação do mundo, onde Deus fala da constituição do seu povo, e onde Ele promete que o Messias viria até a terra, onde Ele salvaria o povo do pecado, onde Ele restauraria o governo de Deus. Uma antiga aliança. E temos depois um Novo Testamento, após um período de 400 anos de silêncio. Depois do livro de Malaquias, Deus ficou 400 anos em silêncio, sem se comunicar com o seu povo. Algo no mundo espiritual estava sendo preparado para a vinda de Cristo. E temos o Novo Testamento, após esse período, constituído por 27 livros, onde temos os Evangelhos, o livro histórico de Atos, temos as cartas de Paulo, as cartas gerais e um livro profético. A palavra de Deus, ela é completa. Ela tem um regime completo para fortalecer a sua vida espiritual, para trazer alimento, para trazer sustento a você. E existem algumas coisas que valem a pena você anotar, você saber. Algumas curiosidades. São 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo, 1189 capítulos. Versículos variam de acordo com a tradução. O que são traduções? Traduções são Bíblias com linguagens diferentes. Elas falam a mesma coisa, elas têm o mesmo conteúdo, mas só que elas usam uma linguagem diferente dependendo da erudição da pessoa, dependendo do público-alvo dela. Então temos Bíblias um pouco mais antigas, que usam a linguagem lá de 1900. Temos Bíblias atuais que usam a linguagem de hoje, mas falando a mesma coisa. Elas mantêm a mesma essência, o mesmo conteúdo, elas só atualizam ali a forma de falar. E de acordo com cada uma dessas versões, há variação no número de versículos pela forma que eles são divididos. O maior salmo é o 119, eu creio que você já leu. O menor salmo é o 117. O maior versículo é Esther 8, versículo 9. O menor depende da tradução também. Na Almeida Revista Atualizada é Disse Jó. Na Revista Corrigida, Não Matarás. E na King James, Jesus chorou. Você sabia que a Bíblia só foi dividida em capítulos muitos anos depois? Ela era um livro corrido. E somente lá em 1234, um homem, para facilitar o entendimento, ele pensou, nossa, as pessoas querem ler a Bíblia, elas querem conhecer, mas na hora de se organizar ali na leitura, ela lê até um pedaço, depois ela quer continuar, ela se perde. Então ele dividiu em capítulos a Bíblia. Não foi algo assim que Deus mandou, divida assim, assim, assim. Não, foi um meio de facilitar o entendimento das Escrituras. Então esse homem dividiu a Bíblia em capítulos em 1234. E os versículos? Os versículos somente 300 anos depois, por Robert, que dividiu a Bíblia em versículos. Conta a história que enquanto ele viajava em cima do seu jumento, ele ia lendo a Bíblia, dividida pelos capítulos, e ele ia marcando, de acordo com o raciocínio, o melhor jeito de dividir ali o capítulo. Em versículos, em perícopes, que a gente chama, que é aquele trecho ali onde você vê um título na sua Bíblia, que fala de um assunto, depois muda para outro título e fala de outro assunto, aquele é a perícope. Então esse homem viajando em cima do seu jumentinho, ele ia viajando e marcando os versículos. E facilitou muito a nossa vida, não facilitou? Hoje é muito mais fácil você falar uma referência, livro de João, capítulo tal, versículo tal. Senão ia ser muito mais difícil você acompanhar um estudo, uma pregação da palavra, se tivermos que procurar o livro inteiro por páginas, por palavras. E isso aconteceu bem depois do tempo que ela foi escrita. Quais os
os benefícios da palavra de Deus? Quais os benefícios de você manter contato com a Bíblia? Quais os benefícios de você, dia após dia, ter ao ler a palavra de Deus? Por que isso é importante? Por que isso não pode morrer? Por que isso não pode ser ficado para trás? Por que isso não pode esfriar? Existem 3 S's para a Bíblia. Quem lê a Bíblia, fica sábio. Quem crê na Bíblia, fica salvo. E quem pratica, fica santo. Vamos repetir? Quem lê, fica sábio. Quem lê, fica sábio. Quem crê, fica salvo. E quem pratica, fica santo. E Deus quer que você receba esses 3 S's na sua vida. Pois Ele quer que você leia, Ele quer que você creia, Ele quer que você pratique a palavra de Deus. Ela é completamente inspirada por Deus. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Nós, da Igreja da Família Cristã, acreditamos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Nós não acreditamos na heresia que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Pois alguns falam, não, tem coisas na Bíblia que são palavra de Deus e outras coisas que não são. E eu escolho o que é de Deus e o que não é. Nós não cremos nisso. Nós cremos que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E não tem nada que substitua essa Escritura. Seja na nossa vida, seja na nossa forma de acreditar, seja na nossa prática cristã, a palavra de Deus ela é superior a qualquer outro livro devocional, ela é superior a qualquer pregação, ela é superior a qualquer profecia. Não existe profecia que alguém dê que possa se levantar acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, ela é inspirada por Ele e ela tem propósitos específicos. Pois ela quer ensinar você, ela quer condenar o erro para que você seja corrigido e ensinar a maneira certa de viver. Infelizmente o mundo hoje não está vivendo da maneira certa. E Deus quer usar você por meio da palavra de Deus para que você receba a maneira certa de viver. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos 2 lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Esse livro é diferente de qualquer outro livro que você já leu. Esse livro, ele é vivo. Esse livro tem dentro dele um poder. Ele foi soprado por Deus. Quando a palavra diz que ele foi inspirado por Deus, aquela palavra inspirada é o sopro de Deus que declarou essas palavras para a pessoa que estava escrevendo. E esse livro é vivo. Quando você lê, ele fala com você. Você lê outro dia de novo a mesma passagem e ele fala com você de uma forma diferente, porque ele é vivo. Ele não é um livro desatualizado, ele não é um livro que você lê uma vez, não, isso aqui eu já sei, isso aqui não fala mais comigo. Não, ele é vivo. E a cada dia o seu significado é renovado para a sua vida e Deus dá uma palavra, uma direção para você, para fortalecer a sua vida. Essa palavra é viva. Esse livro é poderoso. Não é qualquer livro, por isso que os governos têm medo dele. Por isso que muitos países têm medo que esse livro entre nos seus países, pois eles mudam a mente das pessoas. Eles transformam o entendimento. Eles fazem com que as pessoas que pensavam que pecar era bom, que seguir o caminho errado era o certo, mudem. Uma pessoa que lê a palavra de Deus, predisposta a ouvir a voz de Deus, ela vai escutar. E aquela palavra que ela lê vai transformar a vida dela. Quantas e quantas vezes, passando por aflições e dificuldades, ao ler a palavra de Deus, parecia que aquele versículo que eu já sabia há muito tempo, de cor e salteado, saltava das páginas. A impressão que dava é que dentre todos os versículos da página ele saltava. E eu via Deus dizendo, meu filho, isso é para ti. Eu estou falando contigo. Essa palavra é para a tua situação, nessa circunstância que você está vivendo. E Deus quer fazer isso com você. Pois essa palavra é viva. Enquanto você lê, enquanto você a ouve, ela vai lá no seu profundo. Ela vai lá no íntimo do seu coração e dos seus sentimentos. E ela vai julgar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você deseja. E você vai saber se eles estão de acordo ou não com aquilo que Deus pensa. Essa palavra é viva. Essa palavra é alimento espiritual. O Senhor Jesus disse, citando Deuteronômio, mas Jesus lhes respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não se alimenta somente com as suas refeições.
no café da manhã, no lanche, no almoço, no jantar. Você se alimenta também da palavra de Deus. E muitas pessoas passam por dificuldade. Muitas pessoas falam, pastor, eu me sinto fraco, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo me sentir animado para vir ao culto, celebrar a Deus. Por quê? Porque você não se alimenta da palavra de Deus. Se você tiver um momento a cada dia, mínimo que seja, você vai ser alimentado com a palavra de Deus. Mas você vai falar, tá, o que adianta eu ler se eu não vou me lembrar de tudo aquilo que ela fala? Eu pergunto, você lembra do que você comeu há 3 semanas atrás? Eu não lembro. Mas eu sei que aquilo que eu comi trouxe nutrientes para o meu corpo e me sustentou até hoje. E mesmo que você leia a palavra de Deus, mesmo que você esteja ali lendo, estudando, e não retenha tudo na sua memória, os nutrientes espirituais que você precisa vão sustentar e alimentar você. Mesmo que você não entenda aquilo. Mas você vai estar sendo alimentado. F.F. Boff, um cristão africano, muito usado em curas e milagres, ele falava assim, há 100 anos atrás: o problema da nossa igreja atual é que os cristãos se alimentam 3 vezes com refeições em suas casas para sustentar o seu corpo, mas comem apenas um sanduíche frio e espiritual 1 vez por semana. Ele tentando explicar o porquê o pessoal na sua época, 100 anos atrás, estava vivendo numa apatia espiritual e precisava que pessoas fossem levantadas por Deus para trazer um reavivamento. Infelizmente nós agimos assim. Nós deixamos que a anorexia espiritual nos leve a cair. Quanto mais você se afasta desse livro, mais próximo você fica do pecado, mais o seu coração é endurecido, e menos fome você tem. E quanto mais você lê, quanto mais você procura esse livro, mais interesse você tem, mais vontade de conhecer você tem, mais você é fortalecido, mais a sua vida é transformada, algo acontece com você. Se Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, você tem que acreditar. E várias vezes a palavra de Deus é comparada ao pão, ela é comparada ao leite, ela é comparada àquilo que sustenta você e alimenta você. O que mais a palavra de Deus é? A palavra de Deus é uma arma espiritual. Como você vai vencer a sua batalha? Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Jesus citou aquele versículo aí, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele estava numa batalha espiritual. Ele estava no deserto sendo tentado por Satanás. E enquanto ele era tentado, para cada tentação e para cada proposta indecente que Satanás fazia, ele retrucava, está escrito isso. Ele entendia que a palavra de Deus era uma arma nas suas mãos. Era uma espada que ele podia direcionar contra Satanás, contra qualquer circunstância que esteja acontecendo, para que ele possa vencer ali aquele momento de provação, de tentação, e ele usa aquela arma, ele usa aquela espada. Imagine esse livro como uma espada que vai capacitar você a vencer esses pensamentos que vêm na sua mente, pensamentos de luxúria, pensamentos de morte, pensamentos que dizem que você não vale nada, que você não pode nada, que você não vai conseguir, que você vai se afundar. E você usa a espada e diz assim, está escrito que eu tudo posso naquele que me fortalece. Está escrito, eu sou mais do que vencedor. Está escrito, não era aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E você começa a usar a palavra de Deus como uma espada. E você ataca o seu inimigo. E corta aquelas setas do inferno que ele lança sobre a sua vida. Você usa a palavra de Deus como uma espada. E isso vai trazer vitória na sua vida. Ela também serve como purificação espiritual. Paulo falou, ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a e a purificando-a com a sua palavra. Jesus em João 17:17 disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de tirar toda a crosta de pecado que está sobre você. Como conservará o jovem puro seu coração, guardando a palavra do Senhor? Como você pode vivenciar aí uma vitória sobre esse pecado que assedia você há tanto tempo? Tendo acesso a esse livro, às suas promessas, ao poder que ele te dá. Enquanto você lê, você é lavado.
Ah, mas eu não entendo isso. Eu não consigo reter também. Como eu vou ser purificado se eu leio e não lembro também? Uma vez um jovem foi conversar com um sábio, com essa questão, essa dúvida. Sábio, por que ler a Bíblia se tudo que eu leio, pouco do que eu leio eu retenho? Eu lembro. Daí o sábio disse assim, meu jovem, pega aquele cesto de vime ali e vá até o poço. Mergulhe no poço e traga água até aqui. O jovem foi, pegou aquele cesto de vime, foi até o poço, desceu o cesto encheu de água, enquanto o cesto subia, ele ia trazendo a água, ia vazando ali pelos furinhos que tinha no cesto. E quando ele chegava diante do sábio, o cesto estava vazio, não tinha mais água. E o sábio dizia, meu filho, volte lá, tente mais uma vez. E ele ia até o poço, mergulhava o cesto, enchia de água, e quando ele trazia, o cesto já estava vazio novamente. Não conseguia reter todo aquele conteúdo. E o jovem diz assim, viu? É isso que acontece. Eu me encho da água da palavra de Deus, mas eu não retenho, vaza tudo. E o sábio disse assim para ele, meu filho, olhe para o cesto agora. Como ele está em comparação ao jeito que estava antes? E o jovem disse, ele está limpo. A água purificou, mesmo vazando pelos seus buracos, a água lavou e purificou aquele cesto. E o homem disse, da mesma forma, enquanto você lê, mesmo que você não retenha todo o conteúdo, a água que passa por dentro de você, pela sua mente, pelo seu coração, ela purifica e limpa você. Deus quer fazer isso com você, Ele quer purificar, Ele quer lavar, Ele quer limpar. Mas e então como? Como podemos usufruir desses benefícios? De se alimentar, de se proteger, de se purificar. Existem 5 formas. Se você puder anotar, anote. 5 níveis de relacionamento com a Bíblia. O primeiro nível é o que você está vivenciando nesse momento. Ouvir. Ouvir a palavra. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Esse é o primeiro nível que uma pessoa pode ter contato com a palavra de Deus. Ouvir. A pessoa vem semana após semana, escuta uma mensagem que Deus entregou a uma outra pessoa para que ele compartilhe com elas. Esse é o primeiro nível, pois é um nível onde você recebe a palavra de Deus como se fosse em segunda mão, pois ela já passou primeiramente por uma pessoa, está chegando a você em segunda mão, não está vindo diretamente de Deus para você. Você está ouvindo, você está aprendendo, você está com isso recebendo a fé. E como você pode experimentar mais isso e fortalecer mais a sua fé e se aprofundar mais nesse nível de relacionamento com a palavra? Eu recomendo você a ter acesso à Bíblia em áudio. Eu tenho a Bíblia do Cid Moreira, eu gosto muito, eu gosto dele daquela voz assim forte, aquela voz assim que você conhece lá de antigamente do Jornal Nacional, aquele fundo musical, aquilo é maravilhoso. Você põe no carro, você escuta no celular, mas caso você não goste da voz dele, ou caso você não goste muito desse estilo, existe um aplicativo para celular e tablets e computadores, onde você pode baixar esse aplicativo gratuitamente. YouVersion é um aplicativo criado pelo pastor Craig Groeschel, da Life TV Church. Já teve mais de 1 bilhão de downloads. E lá você pode tanto ler no celular ou ouvir no celular. Você tem acesso ali para ler e ouvir. Você escolhe o capítulo que você quer, você põe o fone de ouvido no celular e fica ouvindo. Ou no seu computador. E você vai ouvindo a palavra de Deus, aquilo vai entrando em você. Da mesma forma que o menino ia lá e enchia aquele cesto de água, e a água passava por ele e limpava. Você vai ouvindo a palavra de Deus, mesmo você está trabalhando, você está dirigindo, a água está passando. A água está passando. Enquanto a água passa, enquanto a palavra de Deus está passando, você vai sendo purificado. O seu subconsciente vai sendo reprogramado e você vai instalando na sua mente um novo software, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de ver a vida segundo a perspectiva de Deus. Então ouvir a palavra é muito importante. Ouça a palavra, ouça a mensagem. Você que tem o tempo disponível no seu serviço, onde você fica sozinho, onde você tem um ambiente ali, onde você tem acesso a um computador, a um celular, ouça a palavra de Deus o máximo que você puder. Eu fiquei muito feliz uma vez que eu fui andar com o seu Laudi de carro, e ele tinha lá um CDzinho da Bíblia. Ele colocou ali pra gente escutando, ele disse, não, a irmã Claudete me indicou, eu botei esse CDzinho aqui com a palavra de Deus, muito bom.
E é uma maravilha aquilo. Pois enquanto você está nesse trânsito, em vez de se estressar, você vai estar sendo edificado. Você vai estar sendo fortalecido. Você leva mais ou menos 1 hora para ir de Barreiras até o centro, no horário do pico. Você fica ali 1 hora ouvindo a palavra de Deus, o seu dia vai ser fenomenal. Vai ser maravilhoso. Algo vai acontecer com você. Mas esse é o primeiro nível. Pois existe algo mais profundo. Onde você vai começar a ler a palavra. Onde você precisa exercitar um pouco mais a sua vontade, porque hoje temos um mundo que é quase que 100% visual. Os apelos são visuais. A multimídia é algo que afetou o ser humano de tal forma que o ser humano não tem mais paciência para ler, para sentar. Ele quer ver um comercial rapidinho, se o vídeo já demora mais de 2 minutos, já fica agoniado. Mas Deus quer restaurar a capacidade dos cristãos e dos seus filhos de terem um tempo, terem ali o seu coração aquietado, aquela ansiedade indo embora, para conseguir meditar e ler um pouco a palavra dele. Deuteronômio 17:19 fala: e terá o pergaminho consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus. Existe uma coisa na palavra de Deus, quando você estuda o maná, quando você estuda algumas coisas que Deus fazia, eles ocorriam de forma periódica, dia a dia. Quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. O maná era derramado dia após dia. Se você pegasse um maná hoje, para suprir o de amanhã, ele apodrecia. Pois você tinha que voltar lá amanhã e pegar aquele mesmo maná para que você se alimente. E ali ele fala que ele lerá a palavra dia a dia, todos os dias da sua vida. É um outro nível. Ah, mas eu acho difícil, eu não tenho tempo. Você lendo a Bíblia 10 minutos por dia, você consegue lê-la inteira em 1 ano. Você lendo a Bíblia 1 hora por dia, você consegue lê-la inteira em 72 horas. Na quinta-feira agora, um pastor amigo meu, na sua igreja, ele fez a campanha lendo a Bíblia em 72 horas. Eles começaram na quinta-feira de manhã, quinta-feira agora, e terminaram hoje. Ficaram 72 horas ininterruptas lendo a Bíblia. Eles leram a Bíblia toda, começaram na quinta e acabaram hoje. O que eles faziam? Eles deixavam a Bíblia no púlpito, com o microfone, e vinha um irmão após o outro, cada um ficava 1 hora lendo, e leram toda a Bíblia de quinta-feira até hoje. É uma coisa diferente. É uma coisa onde você pode experimentar um upgrade espiritual, onde você vai vivenciar aí uma experiência marcante que vai tocar a sua vida. Uma vez eu participei de uma vigília onde nós transcrevemos o Novo Testamento. Eu transcrevi Efésios e cada um ia lá, pegava um livro, pegava uma parte e ficava transcrevendo. Ficamos a noite toda ali e transcrevíamos, escrevíamos ali o Novo Testamento. E no final da vigília temos o Novo Testamento todo transcrito à mão. É uma experiência linda. Aquilo que você escreveu, aquele momento que você ficou ali, vendo a palavra de Deus, escrevendo, memorizando, meditando, aquilo impacta a sua vida. Então esse momento de ler, de escrever, de ter contato com a Bíblia escrita, ele é poderoso. E eu quero dar uma dica aqui. Existem Bíblias que elas têm uma divisão especial para que você possa ler a Bíblia inteira em 1 ano. Eu uso essa primeira aqui, Graça Diária. Ela tem um trecho do Antigo Testamento, ela tem um Salmo, um Provérbios, um trecho do Novo Testamento. E um devocional pequeno do Max Lucado. Então você consegue ler a Bíblia inteira de uma forma balanceada, onde você lê um pouquinho do Antigo Testamento, você lê um pouquinho do Salmo, do Provérbios e do Novo Testamento. Porque foi feita uma pesquisa. O livro mais lido na Bíblia, qual é? Gênesis. Porque os cristãos fazem um propósito no final do ano. Eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. Então ele começa em Gênesis, daí deu fevereiro ali, ele já desanimou e parou. Então Gênesis é o livro mais lido de toda a história. Por quê? Porque eles viram que quando a pessoa começa a ler um livro só, ela vai... aquilo ali é especial, é bom, mas a pessoa ela tem necessidade de variar um pouco. E eles viram que se a pessoa balanceasse a sua leitura, com um pouco do Novo, com o Salmo, com o Provérbios, um pouco do Novo Testamento, a probabilidade dela conseguir concluir a sua leitura seria muito maior. Isso foi um sucesso. Milhares e milhares de pessoas têm conseguido, ano após ano, ler a Bíblia inteira em 1 ano, seguindo um devocional tranquilo, em apenas 10 minutos por dia. Tem outra Bíblia também, Bíblia de Estudo, Leitura Diária.
E você tem acesso a isso. É um recurso, onde nenhum outro país aí tem, país perseguido, país que tem dificuldades econômicas, mas você tem acesso a coisas que ajudam você a ler a palavra de Deus. Enquanto você lê, eu quero recomendar um método que eu aprendi quando eu era criança, chamado época. É assim, você vai ler o texto, enquanto você lê, você se pergunta, existe algum exemplo para seguir? Nesse texto, algum pecado que eu deva confessar? Alguma ordem para obedecer? Algum compromisso para assumir? Ou alguma atitude para evitar? Época. É o acróstico onde você, enquanto você está lendo, você se pergunta, que exemplo eu encontro aqui? Será que aqui menciona algum pecado que eu estou praticando? E há alguma ordem, algum imperativo para a minha vida? Há algum desafio, um compromisso que Deus me chama enquanto eu li? E algo que eu preciso evitar? É sensacional, pois você não apenas lê, você se alimenta. Você, enquanto você faz o seu devocional, você é capacitado por Deus ali e se alimenta. Época, anote isso aí. O terceiro nível é estudar a palavra de Deus. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. E estudar é diferente de ler. Onde você tem uma alta consideração por esse livro, onde você quer conhecer mais, onde você vê a necessidade como líder de célula, como líder de ministério, como líder de louvor, para que você possa ministrar algo ali relevante, algo impactante, algo que vai tocar o coração das pessoas, você precisa estudar o livro de Deus. E o estudo é um pouquinho diferente, onde você vai pegar um livro e vai se dedicar a ele um pouco mais. Você vai querer entender a estrutura do livro, você vai querer entender algum tópico especial, o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, o que a Bíblia fala sobre prosperidade, o que a Bíblia fala sobre cura, sobre santificação. Você pega do começo ao fim e vai nos versículos onde ela menciona sobre aquilo. Você vai estudando a palavra. E existem muitas coisas para facilitar o seu estudo. Muitas coisas que vão auxiliá-lo no seu estudo em casa. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como é que é você na célula? A pessoa fala, vamos abrir no livro tal, capítulo tal. Você recorre ao índice, você pede para o líder o número da página, ou você já tem ali a habilidade de manejar bem a palavra da verdade? Fica um desafio para você para 2014. Manejar bem essa palavra, para que você seja capacitado por Deus a levar isso para um outro nível. Existem alguns recursos que você pode ter, concordância bíblicas, comentários, manuais, atlas, bíblias de estudo. São coisas que Deus colocou à sua disposição. John Piper disse, olha, para uma coisa foi bom eles terem inventado o Facebook. Aí perguntaram, para quê? Para que a pessoa chegue diante de Deus e não tenha como se desculpar que não tinha tempo. Porque você já parou para pensar quanto tempo a gente perde na internet, em Facebook, em e-mail e não sei o que lá? E quando chegar lá no céu você não vai poder dizer, Deus, eu não tive tempo. Deus vai pegar e vai puxar o seu histórico lá do navegador da internet. Ó, meu filho, aqui ó, hora tal, hora tal, hora tal. Depende do que é prioridade e o que não é prioridade. E Deus quer te levar a esse um outro nível. Além de ouvir, de ler, Ele quer que você estude. Mas Ele também quer que você medite nessa palavra maravilhosa. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. A meditação é diferente de ler. A meditação é diferente de estudar. A meditação é o momento onde você vai estar a sós com a palavra. Onde você vai pegar um versículo e vai deixar aquele versículo ruminar na sua mente. Onde você vai pensar sobre ele. Explica um jeito mais fácil de entender meditação. Você já ficou preocupado alguma vez? Eu já fiquei várias vezes preocupado. A preocupação é uma meditação negativa. Por quê? Porque você pensa na mesma coisa, você fixa o seu pensamento naquilo, várias e várias vezes você fica preocupado com aquilo. O que é a meditação? É um lado bom disso, onde você pega um versículo, você pega um princípio de Deus, você medita naquilo da mesma maneira que você fica pensando num problema seu. Você pensa ali, como Deus é bom, e você tenta identificar no seu dia a dia coisas que aconteceram que revelam que Deus é bom. Você para e ora e agradece porque Deus é bom, e você contempla a bondade de Deus, e você medita naquilo, você gasta tempo com aquilo, interiorizando aquilo. Existem alguns materiais sobre a Lectio Divina, a leitura orante,
onde você tem ali umas instruções muito bacanas de como você pegar a palavra, ter um momento a sós e aquilo ali inundar você, e você absorver aquilo, é maravilhoso. Vale a pena. E o quinto nível é a prática. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ouvir é importante, ler é importante, estudar é muito importante, meditar é fundamental, mas a prática é o que faz toda a diferença. Você vivenciar na sua vida os princípios que você estudou, conheceu, transforma tudo aquilo que você já viveu até hoje. E eu não conheço jeito melhor de você ser um praticante da palavra de Deus do que tendo um discipulador. Tendo alguém para prestar contas. A prestação de contas, ela é uma função terapêutica, onde em qualquer lugar que você for, onde há reabilitação de pessoas, onde existem pessoas que têm a necessidade de se reabilitar por causa de algum vício, de alguma compulsão, de alguma necessidade, ela tem ali a obrigação de semanalmente prestar contas a alguém. E o discipulado é o que? Além de a pessoa te passar informações sobre a Bíblia, ela vai acompanhar a sua vida e você vai prestar contas para essa pessoa. E ali semanalmente a pessoa vai te perguntar, e aí? Como é que foi, Rogério, a leitura da Bíblia essa semana? Como é que foi lá? Brigou com a Isolina? Não brigou? A pessoa vai ali acompanhando. A pessoa vai ali vendo que, nossa, o meu irmão está caminhando comigo. Olha, eu tenho para quem prestar conta. Né, Adriano? Você vai chegar ali semanalmente para o seu discipulador e dizer, nossa, essa semana não foi fácil, lá na Santa Rita, lá, a minha chefe pegou no meu pé, que me deu uma vontade lá de xingar ela, que não sei o quê. Você vai desabafar. Você vai ter alguém ali diante de você que vai se interessar por você e vai ajudar você a ser o quê? Um praticante da palavra. Pois sem prestação de contas, sem acompanhamento, vivendo sozinho, vivendo isolado, as pessoas têm muitas falhas e muitas tendências a não conseguir ser um praticante verdadeiro da palavra. Por isso que o plano de Deus é que os seus filhos façam discípulos, sejam discipulados. Tem alguém que vai ajudá-lo e auxiliá-lo nessa caminhada, pois ela não é fácil. Ninguém disse que seria. Mas Deus deu tudo aquilo que é necessário para que você possa alcançar e obter êxito na sua vida espiritual. Talvez você se pergunte, eu já estou há tantos anos na igreja, mas eu me sinto espiritualmente estagnado. A minha vida espiritual parece que chegou num patamar onde ela não passa disso. Deus quer levar você a um novo nível pelo contato com a palavra de Deus e pelo acompanhamento de uma pessoa que vai se interessar por você, vai orar por você, e vai ser alguém ali onde você vai prestar conta semana após semana, e você também vai ajudar quem precisa. Você vai se juntar com alguém que é novo, chegou na igreja agora, se batizou esse ano passado, e vai ajudá-la. Meu irmão, como é que você está passando? O que você está precisando? Vamos orar juntos. E então vocês conseguem, eu consigo, nós conseguimos como igreja sermos praticantes da palavra de Deus. Pois muitas pessoas elas leem, elas ouvem, elas estudam, mas não têm as suas vidas transformadas porque elas não conseguem exercitar a palavra de Deus. E para finalizar, nós somos a tradução da Bíblia que o mundo lê. É por meio dessa prática, é por meio desse contato com a palavra transformadora que as pessoas ao seu redor na sua família vão ter o primeiro contato com a palavra de Deus e com a Bíblia. Pois você é a Bíblia que o mundo lê. Peço que vocês coloquem de pé nesse instante, por favor. Peço que o Bruno venha aqui nos auxiliar. Peço que você baixe sua cabeça. Eu queria convidar você a, diante de Deus, renovar o seu compromisso com a palavra dele. Hoje, no dia da Bíblia, o dia onde celebramos essa mensagem maravilhosa que transforma. Eu não sei como tem sido a sua caminhada com esse livro. Eu não sei o que você tem experimentado, eu não sei qual tem sido o seu nível de intimidade com essas palavras. Mas saiba que há muito mais do que aquilo que você já viveu. E você nunca vai chegar a saber tudo e a conhecer tudo que esse livro tem para a sua vida. Só na eternidade. Pois existem coisas aqui que estão reservadas para aquele momento. Espírito Santo, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor derrame em nossos corações, derrame no coração da tua igreja um novo amor pela palavra. Colossenses 3,16 fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Deus, isso é uma ordenança, o Senhor nos ordena
a darmos morada à Tua palavra em nossos corações. E eu peço que a palavra de Deus possa habitar ricamente no coração da igreja da família cristã. Que cada filho do Senhor consiga, Deus, na sua agenda diária, ter um momento ali com a palavra do Senhor, seja ouvindo, seja lendo, seja estudando, para que ele seja um praticante daquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Pois nós queremos ser aquilo que a Bíblia fala que nós somos, nós queremos ter aquilo que ela fala que nós temos, nós queremos poder fazer aquilo que ela fala que nós podemos fazer, mas não podemos se não conhecermos. Vem, Espírito Santo, ativa a nossa fé por meio do contato com essa palavra poderosa e santa. Deus, em nome de Jesus, eu peço que qualquer distração que impede os teus filhos de tomarem um compromisso de ler a palavra dia após dia, possa cair por terra. Deus, derrama fome e sede da palavra do Senhor. Derrama, Deus, uma curiosidade, um interesse novo e renovado. Mesmo que essa pessoa já leu essa Bíblia várias vezes, há algo novo do Senhor para a parte do coração dela, pois ela é viva, eficaz e poderosa. E pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, nesse ano de 2014, o relacionamento dos teus filhos com essa palavra seja diferente. Onde eles vão ouvir a voz do Senhor diariamente, regularmente, podem orientá-los e encaminhá-los, Deus, em nome de Jesus. Pois a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Não nos deixa caminhar em trevas, Deus, mas que em nome de Jesus, nesse próximo ano, seja um ano completamente diferente, Deus, um ano onde nós vamos verdadeiramente honrar a palavra do Senhor. Faça diante de Deus um compromisso. Você e Deus. Eu não quero estipular para você nenhum tipo de regra, nenhuma quantidade de horário, de capítulos, de frequência. Mas o Espírito Santo está cobrando algo de você. Um posicionamento, Ele cobra de você essa noite. Para que Ele possa incendiar o seu coração, usar a sua vida. Faça um compromisso com Deus. Comprometa-se com o Senhor, para que um ânimo novo seja derramado sobre a sua vida. Josué 1, versículo 8. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Deus quer que você seja vitorioso em todas as suas empreitadas e que você alcance bom êxito. Mas Ele pede, meu filho, minha filha, ouça a minha voz. Eu já falei com você. Está aí na sua Bíblia. Dia após dia eu quero falar com você. Me escute! Não deixe mais esse livro aberto no Salmo 91 na sua estante. Não deixe esse livro mais dentro da gaveta, acumulando poeira. Leve esse livro com você onde você for. Instale no seu celular, no seu computador, no seu tablet, onde você for. Leve a sua Bíblia. Põe a sua Bíblia na sua mala, na sua bolsa. Tenha acesso àquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus, Pai, pedimos que cada pessoa que se comprometer com o Senhor experimente algo novo, algo especial e algo poderoso, que a vida deles frutifique, que em todas as suas empreitadas eles tenham bom êxito, pois eles estão agindo de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Pai, que em nome de Jesus, o sucesso que vem do Senhor se materialize em suas vidas, por meio da obediência aos princípios de Deus. Todas as promessas estão condicionadas a um princípio de obediência. Obedeça aquilo que Deus pede de você, você alcançará aquilo que Ele prometeu. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.